Olá, imortais! Como você deve ter visto aí no título do vídeo, hoje eu vou explicar um pouquinho mais ali do funcionamento da tribo Quileute com relação aos lobos e como foi o tratado entre os lobos e os Cullen. E já vou deixar marcado, porque compromisso é compromisso. Eu só estou finalizando os últimos detalhes e terça-feira que vem já lanço o documentário dos Volturi, ok? E como é de praxe, se não for inscrito, já deixa aí o seu apoio ao canal. Aperta aí no botão, não custa nada. E assim você não perde nenhuma história. E não esquece o like, ok? Pois com ele esse conteúdo vai alcançar muito mais pessoas. Agora, sem mais enrolação, vamos para a vinheta. Romances Imortais. Os membros da tribo Quileute vivem juntos na nação Quileute, dentro da reserva de Lapuche, e são governados por um conselho de anciões. Todos os que descendem de Quileute são parte da tribo. A matilha é um subgrupo. Todos na matilha são membros da tribo, mas nem toda a tribo faz parte da matilha. E muitos na tribo não sabem sobre os lobisomens. Só os membros do conselho e da matilha conhecem o segredo. Os anciãos trabalham junto à matilha, mas só integra o grupo os indivíduos capazes de se transformar. O líder da matilha é chamado de alfa. Sua posição é herdada por direito. O primogênito do alfa anterior pode reclamá-la. Se por algum motivo o primogênito recusa a posição, o título de alfa pode ser reclamado pelo parente mais próximo do último alfa ou pelo membro mais velho da matilha. Nessa situação, cada membro da matilha deve escolher seu candidato a alfa. Depois de manifestado o apoio, o alfa passa a exercer controle sobre os demais membros da matilha, e ninguém é capaz de não aceitar seus comandos. E de acordo com a tradição, o lobo alfa não lidera apenas a matilha, mas toda a tribo, que governada pelo conselho, tem no alfa a posição de mais velho ancião, independente de sua idade. Um fator que afeta a transformação de membros da tribo é a quantidade de cheiros de vampiros detectada na região. Ao longo da história, a matilha consistia normalmente apenas em 3 membros. Como a maioria dos vampiros viaja sozinha ou em pares, nunca houve a necessidade de mais de 3 lobisomens para defender o território Quileute. Porém, com um grande clã de vampiros instalado na região, não só os descendentes imediatos da matilha anterior são afetados, todos que têm qualquer relação com os antigos lobos podem integrar a nova matilha. Quanto mais vampiros chegam à região, mais tênues são as ligações sanguíneas que resultam em novos lobisomens. Em Amanhecer, pela primeira vez na história, existem 2 alfas e cada um com sua matilha. E o sistema de hierarquia ajuda a manter os lobos organizados e preparados para qualquer eventualidade. A autoridade absoluta do alfa faz do grupo uma força de combate eficiente. E se algo acontecer ao líder, não há discussão sobre como proceder. A matilha não perde eficiência devido a essa confusão momentânea. Cada alfa tem um subordinado direto, chamado de segundo no comando, que assume imediatamente o controle, caso o alfa fique incapacitado. Abaixo do segundo na hierarquia vem o terceiro, que seria o próximo a assumir o comando no lugar do alfa. No caso de uma grande matilha, cada segundo e terceiro em comando tem os próprios sucessores imediatos. E assim por diante. De forma que cada lobo conte com alguém para, se necessário, assumir suas responsabilidades. Em uma matilha grande, os lobos costumam agir em grupos de 3 durante um combate. Agora guardem essa informação, ok? Ela vai ser muito importante para os próximos vídeos, que é quando eu vou começar a fazer, de vez em quando, batalhas entre um personagem e outro. Que no caso aqui ficaria muito interessante saber, por exemplo, a batalha entre Edward e Jacob, quem venceria? Agora vamos voltar para a história. Bom, agora vamos desmistificar. Os lobos de Crepúsculo são lobisomens ou são metamorfos? Bom, na história que Stephenie Meyer escreveu, os Quileutes se autodenominam lobisomens, mas no sentido literal da mitologia não são. Na verdade, quando se transformam, assumem a forma de um lobo, diferente dos Filhos da Lua. E se você for ver na história que eu já contei aqui no canal sobre os Quileutes, essa forma de lobo foi aleatório. Era o animal que estava ali naquele momento de agonia do Tarraak. Diferente dos Filhos da Lua, os lobos Quileutes conseguem se transformar por opção, e quando estão transformados, preservam sua mente humana,
a capacidade de raciocínio e a sua personalidade. Nem todo membro da tribo Quileute é capaz de se transformar. Somente os que têm ligação sanguínea com Tahaak, que foi o primeiro da tribo a se transformar. Então só os descendentes dele nascem com o potencial de se transformar. A primeira transformação ocorre aproximadamente entre o início da puberdade e os 25 anos. E dois fatores são necessários para que isso ocorra. Primeiro, a herança genética. E segundo, a proximidade física de vampiros. Os descendentes diretos de Tahaak nascem com 24 pares de cromossomos, em vez dos 23 pares normais. Eles anteriormente acreditavam que esse cromossomo extra era passado somente aos homens, mas isso foi desmistificado em Eclipse, quando Leah Clearwater foi a primeira mulher a sofrer a transformação. Porém, esse cromossomo extra não terá nenhum efeito no portador se nenhum vampiro se aproximar de suas terras durante essa época crítica, entre a puberdade e os 25 anos. Se o lobo em potencial não for exposto a vampiros nesse período, a transformação nunca ocorrerá. Assim como aconteceu com a geração de Billy Black, pai de Jacob. É o cheiro de vampiro que desencadeia a transformação. Um lobo em potencial não precisa ver ou tocar um vampiro, basta sentir o cheiro. Para os que sabem que não são só lendas, tem que ficar atentos aos sinais, pois se um membro da tribo encontra as condições para a transformação, ele passa por uma série de mudanças físicas e psicológicas. Primeiro, o futuro lobo irá experimentar um notável surto de crescimento, que afetará tanto a altura quanto a musculatura. Na mulher, as mudanças físicas são muito mais sutis. São notadas principalmente na definição da musculatura, em vez de no ganho acentuado de estatura. Homens e mulheres irão experimentar um aumento drástico na temperatura do corpo, a um nível que um humano comum seria incapaz de suportar. Ao mesmo tempo, ele ou ela começará a ter dramáticas alterações de humor e breves e repentinos episódios de fúria quase incontrolável. Quando a transformação está muito próxima, ele ou ela começará a ter tremedeiras durante esses momentos de ira. E depois do início dos tremores, se a pessoa afetada não se acalmar, a primeira transformação pode ocorrer em segundos. Todas as transformações iniciais são desencadeadas pela fúria, até que o lobisomem consiga aprender a controlar suas reações. O ato da transformação propriamente dita só dura um instante. Não há mudança gradual, não existe forma intermediária, no qual o lobisomem pareça um misto de humano e animal. Um lobo Quileute tem muito mais massa muscular do que um humano comum. Por isso, para um observador, a mudança parece uma explosão, enquanto o humano se expande uma só vez para a forma de lobo. E essa impressão pode ser intensificada se o lobisomem não teve tempo de tirar as roupas, que então se rasgam com a força do aumento de massa, adicionando assim um ruído intenso à transformação que de outra forma seria silenciosa. Jovens lobos são frequentemente incapazes de controlar sua transformação, e por isso permanecer perto durante a transformação de um lobo pode resultar em ferimentos ou mesmo em uma morte não intencional. Mas com a experiência, os lobos conseguem dominar a transformação e até controlar o momento da mudança de forma. A visão de um lobisomem é mais de 10 vezes mais aguçada que a de um humano normal, e 2 vezes mais precisa que a de uma ave de rapina. Um lobo, mesmo em sua forma humana, vê muito mais que a pele pálida e a típica cor dos olhos do vampiro. Para eles, vampiros parecem brilhantes e angulosos, quase como cristais em movimento. E seu olfato é tão aguçado que os vampiros, em especial, têm um cheiro característico, ao qual, independente da forma que esteja, é muito desagradável, um cheiro doce e enjoativo que parece queimar. Cada vampiro tem seu odor, que é fácil de distinguir. Eles podem captar esse cheiro de longe ou em qualquer objeto que um vampiro tenha tocado. Os lobisomens quileus são muito velozes e podem se deslocar mais rápido que veículos motorizados. Um espécime veloz pode correr mais que um vampiro mediano, e na forma humana eles podem correr mais rápido e têm mais resistência que um humano comum. Os lobisomens são animais de matilha e alcançam o máximo de eficiência, seja caçando, seja lutando, quando agem em grupo. A matilha participa de uma mente múltipla. Os membros escutam os pensamentos uns dos outros. Essa comunicação telepática permite que eles funcionem como um só indivíduo, coordenando-se instantaneamente e movendo-se com perfeita unidade. O verdadeiro poder da matilha não está na força de cada lobo individualmente, mas nessa capacidade de trabalharem juntos como um grupo.
Porém, essa capacidade tem um preço. Na forma de lobo, eles não têm privacidade. Todos os pensamentos, mesmo que insignificantes, são transmitidos a outros membros da matilha que também estejam transformados. Sentimentos também são transmitidos, mesmo os pessoais e potencialmente constrangedores. Quando existe mais de uma matilha, os lobisomens de um grupo não podem se comunicar telepaticamente com os do outro. A única exceção é o alfa, ou líder de cada matilha. O alfa pode decidir se compartilha ou não seus pensamentos. Com relação ao fator de cura, os lobos quileutes cicatrizam muito depressa, tanto na forma humana quanto na de lobo. Quando são feridos, a cicatrização começa imediatamente. Os pequenos ferimentos fecham em poucos segundos. Os mais graves, como ossos quebrados, se curam em questão de dias. Lobisomens quileutes não são indestrutíveis, embora seja mais fácil matar um deles que matar um vampiro. Mesmo assim, ainda é preciso ter força sobrenatural ou grande habilidade para feri-lo gravemente. Já o veneno de vampiro no organismo de um lobisomem, independente se está na forma humana ou na de lobo, o veneno não promove o processo de transformação. Em vez disso, age como uma droga que reduz as habilidades de cura do lobo. O veneno sozinho geralmente não mata um lobisomem saudável, porém, combinado com outros ferimentos, pode ser fatal. E ao se transformar pela primeira vez, seu amadurecimento se acelera até que ele atinja a idade adulta, em torno de 25 anos. E desde que continue a se transformar, ele para de envelhecer. É possível que um lobisomem escolha viver assim para sempre e desfrutar a mesma imortalidade limitada dos vampiros. Mas muitos quileutes desistem de se transformar, de modo que possam envelhecer e morrer, assim como seus familiares e amigos. Quando um lobo consegue parar com a transformação completamente, lentamente volta a envelhecer, até recuperar o ritmo humano. A história dos quileutes com os Cullen começou em 1936, quando eles apareceram no território da tribo. Eles eram diferentes dos vampiros que já estiveram lá antes. O clã era maior, tinha 3 machos e 2 fêmeas, e os olhos de todos os membros eram dourados em vez de vermelhos. O líder Carlyle Cullen de alguma forma sabia que os lobos tinham inteligência humana. Então vamos uma teoria para essa parte aqui. Então no momento que Ephraim Black encontrou esse grande clã, com certeza Edward já conseguiu ler a mente deles e informar a Carlyle, que ao conseguir conversar com eles, ter essa comunicação, assim como Edward fez em Eclipse, para poder preparar os lobos para lutarem contra os recém-criados, conseguiu também fazer essa ponte entre o grande clã e Ephraim Black naquele momento. Então Carlyle disse que seu clã não queria causar mal aos lobos, à tribo ou a qualquer outro humano. E explicou também que não bebiam sangue humano e propôs aos lobos uma trégua. Os lobos estavam em menor número e Carlyle não precisaria fazer essa oferta. Mas Carlyle agiu assim porque sinceramente desejava evitar a morte dos lobos. E ciente disso, o lobo alfa Ephraim Black acreditou que Carlyle fazia uma proposta genuína. Porém, Ephraim insistiu em garantir 2 pontos cruciais da trégua. Primeiro, o clã não poderia ferir humanos, fosse caçando, para se alimentar ou transformar alguém em vampiro, já que para os quileutes isso era a mesma coisa que a morte. Segundo, eles jamais poderiam invadir o território quileute. Carlyle concordou com os termos e acrescentou um terceiro, que era o sigilo mútuo. Os quileutes não poderiam revelar a ninguém a verdadeira natureza dos Cullen e vice-versa. Ephraim concordou e eles trabalharam juntos para estabelecer os limites de seus respectivos territórios. A região quileute cobria toda a reserva, mais uma parte da terra que havia pertencido tradicionalmente aos Halls e aos Macás. Em alguns lugares, a fronteira era delimitada pela estrada principal, que é agora chamada Highway 101. E em outros obedecia às velhas estradas da tribo. Os lobisomens, por sua vez, não entrariam no território dos Cullen. A cidade de Forks. Algumas cidades pequenas nos arredores e a estrada eram áreas neutras, onde tanto os lobos quileutes quanto os Cullen poderiam circular. Com o passar dos anos e a mudança dos Cullen, os membros mais jovens da tribo começaram a pensar no tratado entre os frios e os lobos como parte de uma lenda. Os Cullen retornaram em 2003 e posteriormente Jacob Black contou a Bella Swan sobre sua verdadeira natureza
e sob o tratado estabelecido pelo seu bisavô Efraim. O garoto pensava estar contando a ela apenas uma história assustadora, mas, na verdade, sem saber, ele revelava tudo sobre o tratado. E a volta dos Cullen teve grande impacto sobre a tribo, especialmente sobre aqueles que haviam herdado o cromossomo extra e estavam na faixa etária adequada para a transformação. Não haviam lobisomens na tribo Quileute desde a matilha de Efraim. O número de vampiros no clã Cullen, porém, provocou um aumento incomum na quantidade de membros da tribo capazes de se transformar. A consequência disso foi um surgimento da maior matilha que a tribo já viu desde os tempos dos primeiros Quileutes, com a habilidade de se transformar. Bom, espero que você tenha gostado da história. E para saber se você chegou até aqui, deixa aí nos comentários a palavra tratado. E como sempre, até a próxima! Romances Imortais.